Olá pessoal, nosso assunto agora é a Lei de Execução Penal, atualizadíssima, segundo todas as reformas e emendas do ano de 2010, 2011, inclusive 2012. Então, material bem atual para o concurso de agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Como eu já falei no vídeo de REDPRI, sou agente penitenciário. Sou formado em História pela Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Piranga, em Ponte Nova, e sou um curioso da área do direito, Então, eu não tenho ambição de que esse material seja usado para concursos de níveis mais que exijam maior conhecimento da área jurídica, mas eu acho que, e vocês perceberão que nós temos em mãos um bom material para o concurso de agente penitenciário. E nós vamos lá então ler e comentar toda a Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal. Título 1. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do interno. Segundo, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal. Lembrando que o Código de Processo Penal houve reformas no ano passado e nessa lei que nós estamos estudando nós iremos comentar todas essas atualizações. Parágrafo único. Essa lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ok, primeira possível pegadinha, Essa lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado. Não é só ao provisório, não é só ao condenado também pela justiça eleitoral militar, mas todos os presos também que estão em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, ou seja, justiça comum, não local especial, mas cadeia ou presídio comum, todos eles estão sujeitos à Lei de Execução Penal. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isso é lógico, Não há nenhuma restrição de direito, a não ser aquele que é a própria limitação da liberdade, O único direito que é absoluto é o direito de adquirir outros direitos. Todos os outros direitos, eles são limitados, eles podem ser limitados. Até o direito à vida, ele pode ser limitado em caso de guerra declarada, Mas nenhum ser humano pode perder o direito de adquirir outros direitos. Então, a lei, o condenado e o internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela lei ou pela sentença. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Todos estão no mesmo nível diante da Lei de Execução Penal. Pelo menos na teoria, Artigo 4. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2. Do condenado e do internado. Capítulo 1. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Todos são iguais, mas há o princípio no Brasil da individualização da pena. Cada um terá a execução da sua pena individualizada, segundo a sua personalidade, segundo seus antecedentes e de acordo com as características, poderá até mesmo o preso que acabou de entrar no sistema prisional ser colocado imediatamente no RDD, devido aos seus antecedentes e à sua personalidade. Também esse inciso aplica-se também às medidas de segurança. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório. Então, a comissão técnica de classificação, que a ela incumbe
incumbe elaborar o programa de individualizador da pena. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Então, o preso condenado à pena privativa de liberdade, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida, guarde isso, é único, obrigatório, porque em algumas unidades prisionais não há psicólogos, não há psiquiatras, então não é taxativo, mas essa questão do diretor é obrigatória. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Vamos repetir. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então guarde esse artigo, que o preso que está em pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico. Mas também no parágrafo único nós vemos que também o preso em regime semiaberto poderá ser submetido a esse mesmo exame. Artigo 9º. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá, a comissão técnica de classificação, 1. Entrevistar pessoas. 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Então pode cair uma questão no concurso perguntando se a comissão possui autonomia para, por ela mesma, entrevistar pessoas, requisitar dados a respeito do condenado e outras repartições, e a resposta é sim. Artigo 9º, nós já vemos a primeira atualização do ano de 2012, Então, artigo 9º alterado, nós vamos falar sobre ele. Artigo 3 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei Penal passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Esse é o artigo 9º, que foi alterado, Então, os condenados, letra A, os condenados por crime praticado dolosamente. Guarde, primeiro detalhe, para essa questão, guarde esse dolosamente, porque ele é uma questão que provavelmente cairá na prova. Dolosamente, então, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1 da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual, o delegado, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso aos bancos de dados de identificação de perfil genético. Então, pessoal, fala da extração do material genético do condenado por crime doloso
com violência de natureza grave contra a pessoa ou qualquer crime previsto também na lei de crimes hediondos. Então, poderá ser extraído, então, obrigatoriamente, não é facultativamente, é obrigatório. O preso, então, será extraído material genético, identificação, DNA, para que possa fazer banco de dados, e toda vez que a autoridade policial, um delegado estadual, um delegado da Polícia Federal, eles poderão requerer, então, ao juiz esse material para identificação do perfil genético do condenado. É uma atualização de 2012, muito interessante, e que eu acredito que com certeza cairá na prova do agente penitenciário, porque é uma coisa nova e estará com certeza nas próximas provas. Pessoal, nós vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo. Continuaremos em seguida, então, com o nosso estudo comentado da Lei de Execução Penal atualizada para o concurso de agente de segurança penitenciária. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo, ok?